Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula de primeiros socorros da TransHelp Treinamentos. Eu sou o Dr. Leonardo De Gasperi, eu sou médico cardiologista e hoje eu estou aqui com o propósito de te introduzir à temática dos primeiros socorros, de te mostrar como deve ser a sequência de ação quando você estiver frente a um acidente, como você deve agir da maneira correta, num passo a passo, para garantir a melhor assistência para aquela vítima. Quero te mostrar também alguns telefones úteis que você precisa ter em mãos caso aconteça algum acidente e te mostrar estatisticamente a prevalência dos acidentes nas faixas etárias e como você pode interferir para garantir a segurança de alguém que se acidentou e até mesmo para salvar uma vida. Então vamos lá, organizei uma sequência de slides para deixar tudo isso mais didático, mais fácil de compreender, para a gente poder evoluindo junto e para poder compartilhar com você. Não se esqueça de deixar seus comentários nesse vídeo, eles são muito importantes para a gente desenvolver no nosso projeto e conseguir cada vez entregar aulas de mais qualidade para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem também no comentário dos vídeos. Todas as dúvidas serão respondidas por alguém técnico da nossa equipe, ou eu que sou médico, ou alguém da enfermagem, ou alguém técnico de enfermagem, mas todos com especialização em primeiros socorros, em resgate, em emergência, e pode ter certeza que o seu comentário vai ser muito bem-vindo e vai ajudar bastante a gente. Então vamos lá, vamos prosseguir. Essa primeira aula eu quero fazer uma introdução. Nessa primeira aula a gente vai primeiro definir os primeiros socorros e eu quero compartilhar algumas estatísticas que eu encontrei no banco de dados do DataSUS no Brasil em relação aos acidentes domésticos no Brasil. Pois bem, o que são por definição, o que é por definição os primeiros socorros? Primeiro socorro é toda e qualquer iniciativa de alguém que presencia um acidente para garantir um suporte adequado para aquela vítima até que chegue o resgate com profissionais capacitados para conduzirem da melhor maneira possível. Então, frente a qualquer acidente, se você estiver em público ou no ambiente público, caminhando pela rua, no seu trabalho, ou até mesmo em casa com as pessoas que você ama, se alguém desmaiar, se alguém cair, se alguém convulsionar, se uma criança bate a cabeça e desmaia, se alguém se corta, se queima, engasga, o propósito é como você vai agir, como que você vai agir inicialmente, no primeiro momento, para garantir que tenha um desfecho positivo, para garantir que quando a equipe capacitada técnica chegar, ela possa dar o melhor suporte, mas aqueles primeiros minutos, aquilo que você vai fazer, mesmo não sendo profissional da saúde, é que vai ser responsável por salvar a vida. Muitas vezes, aquela primeira assistência não é adequada e ao invés de ajudar, prejudica mais ainda a vítima de um acidente, o que pode causar até uma morte evitável. Então, o nosso propósito aqui é que você, no final dessa aula, você já esteja apto para agir rapidamente, da maneira correta, para garantir uma preservação de um bom desfecho e podendo até salvar uma vida. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre acidentes domésticos. Como eu falei, eu trouxe alguns dados, algumas estatísticas do DataSUS relacionado com indicadores do Brasil de acidentes. E a gente vai falar como agir imediatamente após o acidente, como deve ser sua primeira ação, e para isso existe um passo a passo que vai simplificar bastante. E eu vou trazer aqui alguns telefones úteis que você precisa ter dentro do seu kit de primeiros socorros para poder acionar no caso de emergência. A gente nunca para pensar nisso, mas quando acontece uma emergência, realmente a gente precisa estar preparado e precisa haver um planejamento para que nessas situações a gente recorra a um lugar específico, no caso o nosso kit de primeiros socorros, nosso kit de medicação, e possa agir rapidamente e assertivamente, sem ficar perdendo tempo correndo de um lado para o outro, desesperado. Tem até uma brincadeira que eu gosto, que socorrer não é só correr, são coisas extremamente diferentes. Então, você ficar agitado não vai ajudar em nada frente a um acidente. Então, o objetivo desse curso é que a gente conheça melhor a maneira de agir frente a um acidente doméstico, a qualquer tipo de emergência, trazer alguns conhecimentos para que você possa se sentir seguro na hora de agir, para que você possa agir com segurança, porque você sendo empoderado desse conhecimento, você vai poder agir de uma maneira melhor, com a clareza e a certeza de que você está fazendo bem
para aquela vítima, para aquela pessoa que pode ser da sua família, e conhecer, mais importante do que isso, maneiras de prevenir acidentes. Mais importante do que a gente dar uma assistência adequada é garantir que os acidentes não aconteçam. Trouxe alguns dados aqui relacionados às estatísticas de acidentes no Brasil, e é um dado bastante positivo. Você pode ver que do ano de 2001 até 2017, o número de acidentes domésticos praticamente caíram pela metade. Isso se deve ao quê? Ao maior grau de instrução de pais, mães e cidadãos comuns que não são médicos, assim como você, que não são profissionais de saúde capacitados para dar esse atendimento, e graças a iniciativas como essa da TransHelp, de disseminação de conhecimento, de disseminação através da internet, de ferramentas online, de aulas com esse conteúdo, que pode garantir com que você esteja preparado para fazer com que esses indicadores, que essa estatística caia mais ainda, evitando acidentes, e se caso o acidente acontecer, conseguir agir da melhor maneira possível. Então vamos lá, trouxe aqui um gráfico de pizza, você pode dar uma olhada aí, todo coloridinho, e esse gráfico eu retirei do DataSUS, é um gráfico com indicadores do Brasil inteiro sobre os acidentes, e ele traz aí as mortes de pacientes entre 0 e 14 anos. E você pode ver que grande parte do gráfico aí preenchido pela bolinha, pela parte verde da pizza e pela parte amarela, corresponde a mais ou menos 5 mortes em cada 10 de pacientes de 0 a 14 anos é por sufocação, que inclui asfixia, né? Pode ser uma criança dormindo que tem uma asfixia pela posição, pelo travesseiro ou por diversos outros motivos, e até engasgamento, que a gente vai falar nas próximas aulas como você desengasgar alguém. E também afogamento, a gente vai trazer esse conteúdo aí, como que você agir frente a um afogamento. Mas você pode ver que são números muito relevantes. Nessa maior parte da pizza aqui, excluindo a parte azul, você pode acompanhar minha setinha aqui do meu mouse, aqui estão os acidentes de trânsito. Todo o resto da pizza, excluindo os acidentes de trânsito, a gente vai discutir aqui no nosso curso de como você agir frente a esses acidentes, que a maior parte são acidentes domésticos, e os conhecimentos que a gente vai trazer aqui, você também vai poder aplicar caso você presencie, eu espero que não, um acidente de trânsito também, porque o acidente de trânsito inclui alguns outros agravos, como sangramento, como trauma crânioencefálico, como fratura, entorse, tudo isso a gente vai trazer aqui para você consiga agir da melhor maneira possível, independente do cenário. Aqui eu trouxe um outro gráfico, um gráfico de barras, mostrando a prevalência de causa de morte por faixa etária. No outro gráfico de pizza estava de 0 a 14 anos e aqui está estratificado por idade mais especificamente. Você pode ver aqui, paciente menor de 1 ano, a maior causa de morte é sufocação, como a gente falou, ou engasgo ou asfixia. De 1 a 4 anos, afogamento. Você percebe que vai invertendo as causas de morte dependendo da idade. Então aqui se vê que o acidente de trânsito vai aumentando exponencialmente conforme a idade, asfixia e sufocação vai diminuindo e afogamento também tem uma prevalência muito grande aqui até os 14 anos. Então nesse gráfico você pode observar de uma maneira melhor e mais detalhada as principais causas de morte. E isso serve para quê? Se você tiver uma criança em casa de menos de 1 ano, se você tiver uma criança de 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, você vai saber exatamente aonde focar mais sua atenção, aonde você deve priorizar a sua atenção, o seu cuidado, o seu resguardo, para garantir que esses acidentes não aconteçam. E aqui, nesse gráfico anterior, a gente falou sobre as mortes por acidentes, e nesse próximo gráfico a gente vai falar sobre as internações por acidentes. E você pode ver que, diferentemente do outro gráfico, em todas as faixas etárias, seja de menor de 1 ano até 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14, a maior causa de internação, de procura de hospitalar, é devido à queda. Queda, você pode ver aqui que é muito significativo, e quanto mais a criança vai crescendo, mais ela fica importante estatisticamente relacionada aos outros acidentes. Então, a queda por si só, ela é muito inespecífica. A queda ela engloba trauma crânioencefálico, batida na cabeça, ela engloba cortes, fratura, entorse, e tudo isso a gente vai discutir aqui. Independente da queda, você vai saber como agir nesses casos onde são menos graves e dá tempo de ir até um hospital ou chamar o resgate para que possa ser feito uma sequência de atendimento da maneira correta. E você pode ver aqui que um outro tipo de acidente muito relevante são as queimaduras. Queimadura é extremamente complexo, muitas
poucas pessoas sabem conduzir, muitas pessoas fazem da maneira errada, acaba prejudicando mais ainda o paciente do que ajudando. Então vamos prosseguir aqui. Agora, eu quero falar com vocês, eu mostrei alguns gráficos para você entender estatisticamente como que funcionam os acidentes, qual que é a maior prevalência dependendo da idade, e agora eu quero te falar como agir, eu quero te falar como agir imediatamente após o acidente, o que você deve fazer. Bom, antes da gente entrar no tema específico do passo a passo do que fazer quando tem um acidente, é importante você ter clareza de que o desenvolver do seu atendimento ele vai depender da causa do acidente. Então, se for um afogamento, você vai proceder de uma maneira. Se for um ferimento, um ferimento corto-contuso, você vai desenvolver de uma maneira diferente. Se for um engasgo, diferente. Mas existem passos que são únicos para todos os acidentes. Passos que são comuns a todos eles, que você deve seguir numericamente, porque estatisticamente tudo isso que eu vou trazer aqui é resultado de muito estudo técnico e tudo isso é comprovado que ajuda a salvar vidas se você seguir esses passos da maneira cronológica certinho. Então vamos para o passo a passo. O primeiro passo, mais importante, que você pode até achar engraçado, mas é muito importante e difícil da gente concretizar na prática frente a um acidente. Se você já presenciou um acidente, eu quero saber até como que você reagiu a isso, se você conseguiu cumprir o passo 1, que é manter a calma. Isso é extremamente difícil, principalmente quando esse acidente está envolvido pessoas do nosso convívio, familiares, pessoas que a gente ama. Isso é extremamente difícil. Eu quero saber de você. Você está aqui com a gente, junto comigo, junto com a TransHelp, nessa jornada de conhecimento de primeiros socorros, de primeiro atendimento. E eu quero saber se você já passou por alguma situação de emergência, já passou por algum acidente e quero saber se você conseguiu manter a calma. Então comenta aqui embaixo para mim, me descreva o tipo de susto que você levou, o tipo de acidente que você participou e como que foi sua reação, se você conseguiu manter a calma. E eu vou passar agora com você os próximos passos e depois eu quero saber também se nessas situações, antes de você estar aqui nessa aula com a gente, você conseguiu proceder da maneira correta. Primeiro, mantenha calma. Não é fácil, mas faça isso conscientemente. Respira fundo e se esforça para se manter calmo, se manter no eixo para ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda numa situação de acidente. Se você achar que não vai conseguir colocar em prática o que eu vou te falar aqui, que não vai conseguir aplicar as técnicas que a gente vai desenvolver aqui junto, se você achar que você está muito nervoso, que não está conseguindo se acalmar, que não vai conseguir agir, principalmente se for um familiar, não perca tempo, chame ajuda, isso é o mais importante de tudo. Se você estiver sozinho, a primeira coisa que você tem que fazer, procurar um telefone, ligar para os números que eu vou passar aqui em diante, deixar todos eles anotadinhos no lugar visível e não perca tempo, chame ajuda. Se você não estiver sozinho, você vira para quem está com você e fala, você, chama ajuda, liga para o 192, liga para o 193, liga para o 190 e enquanto aquela pessoa chama ajuda, você presta o primeiro atendimento, você presta o socorro. Se você estiver sozinho, primeiro você chama ajuda, depois você presta o primeiro socorro, ok? Espero que tenha ficado claro, isso é muitíssimo importante. A velocidade de ação, você tem que ser rápido para garantir um bom desfecho. Então, primeiro, mantenha calma, respire fundo, se mantenha no eixo. Segundo, peça ajuda. Se você estiver sozinho, peça ajuda antes de prosseguir no passo a passo. E se você estiver acompanhado, diga, você, peça ajuda e assim que você confirmar ajuda, assim que a ambulância estiver vindo, me avise, para você ter ciência de que foi feito o que você orientou. Se você estiver sozinho, peça ajuda antes de agir. Se não estiver sozinho, oriente alguém a pedir ajuda enquanto você age. Vamos lá, manter a calma, pedir ajuda. Terceiro, segurança do ambiente. É óbvio que se você estiver na sua casa, alguém engasgar, um idoso cair, uma criança cair, bater a cabeça, desmaiar, você vai estar no ambiente seguro, não precisa se preocupar com isso. Mas se você presenciar um acidente de trânsito, se você estiver dentro de um lugar que esteja pegando fogo, você precisa ter clareza de que você não pode se colocar em risco. Apesar de eu estar te passando os conhecimentos aqui necessários para você desenvolver um primeiro socorro de qualidade, da melhor maneira possível, você não é um profissional capacitado, você não é um bombeiro, você não é um policial, um membro do SAMU, um profissional do SAMU que foi treinado para conseguir conduzir da melhor maneira possível dentro de uma casa em chamas, dentro de uma estrada, dentro de uma rodovia. Então, não se exponha a risco.
Se aquele resgate, se aquele primeiro socorro tiver um ambiente de risco e você acreditar que esteja colocando sua vida em risco, não se exponha, que isso fique muito claro, chame ajuda e um profissional capacitado vai fazer esse resgate da melhor maneira possível. Quarto passo, saiba o que você está fazendo. Como eu te disse, socorrer é diferente de socorrer. Muitas pessoas querem ajudar e acabam atrapalhando. Eu já presenciei acidentes de trânsito, de atropelamento, que uma senhora foi atropelada, caiu no chão, caiu desacordada no chão, e naquela situação, o que a gente vai discutir mais para frente, o que precisa ser feito é manter o pescoço reto, sem mexer, para garantir que não haja lesão na cervical e não possa causar uma deficiência motora futura. Aquela pessoa foi conduzida que foi atropelada, muitas pessoas querendo ajudar e ela foi conduzida de uma péssima maneira, pegaram ela no colo, extremamente torta, com o pescoço curvado. Graças a Deus não aconteceu nada, mas isso poderia se transformar numa tragédia. Muitas vezes alguém engasga e a pessoa que está próxima não sabe como agir da maneira adequada, quer ajudar e acaba atrapalhando, acaba prejudicando aquela vítima. Eu, nos meus plantões, aproximadamente em 2015, eu estava de plantão na Santa Casa e uma criança chegou com um ferimento, com um corte grande no braço, e a mãe, em casa, naquele desespero, naquele sangramento todo ativo, a mãe encheu o ferimento de pó de café. Isso atrapalhou extremamente, a gente teve que limpar aquele pó de café, machucou a criança, a lesão acabou aumentando, tem o risco de infecção também. Então, a mãe, na ânsia de ajudar, acabou causando mal. Então, saiba o que está fazendo, pega o seu caderninho, anota tudo que a gente vai discutir aqui, dá uma estudada por cima, conta para todo mundo da sua casa, conta para todo mundo do seu trabalho, tudo que você aprender aqui, que quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, é melhor para todo mundo. Então, lá. Primeiro, mantenha a calma. Segundo, peça ajuda. Se você estiver sozinho, peça ajuda. Se você estiver acompanhado, diga para alguém pedir ajuda, te reforçar quando a ajuda foi pedida e quando a ambulância estiver a caminho. Enquanto ela pede ajuda, você age. Se você estiver sozinho, primeiro peça ajuda e depois você haja. Avalie o ambiente. Se o ambiente não for seguro, não se exponha, principalmente em estrada, principalmente em caso de incêndio. Quarto, saiba o que você está fazendo. Se você está aqui, você é uma pessoa que está preocupada com isso, graças a Deus, e vai saber agir da maneira correta, eu tenho certeza disso. E cinco, preste o cuidado adequado para cada situação. Então, se uma criança tiver um trauma crânioencefálico, bater a cabeça, desmaiar, começar a vomitar, você vai saber o que fazer, isso a gente vai discutir mais para frente. Se tiver um ferimento cortante, você vai saber o que fazer da maneira correta. Se alguém engasgar, se alguém se afogar, se alguém se queimar, para cada tipo de atendimento você vai agir de uma maneira diferente. Mas todos esses atendimentos a gente vai discutir aqui, pode ficar tranquilo. O mais importante é o seguinte, repassando mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo e chato, mantenha calma, peça ajuda, avalie a segurança do ambiente, saiba o que está fazendo e preste o cuidado adequado. Agora, eu quero a sua interação. Se você já passou por alguma situação de emergência, já precisou agir em alguma situação de acidente, conta para mim como que foi, conta aqui para a gente como que foi a situação, como você agiu, a gente vai dar uma lida em o que você fez e dar algum comentário de como você pode melhorar para a próxima vez, caso aconteça alguma coisa. Eu espero que não aconteça, mas a gente está exposto a isso, infelizmente não depende da nossa vontade. O que a gente precisa é estar atento para agir da maneira correta. Isso está no nosso controle e é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, pedindo ajuda. Segundo caso aqui, voltando para o item 2 da nossa lista do passo a passo. Primeiro, se você estiver no município que tem SAMU, no lugar onde tem o serviço de ambulância, você liga para 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Geralmente é muito rápido, os profissionais que vão te atender do outro lado da linha são extremamente capacitados, eles vão te conduzir a conversa de uma maneira adequada para conseguirem ter todas as informações que eles precisam para te orientar da melhor maneira possível. Se na sua cidade não tem SAMU, não tem o 92, não tem o serviço de ambulância, chame o Corpo de Bombeiros, 193. Caso você dê um branco na hora, se você não tiver os números anotados, não conseguir contato nem com o SAMU, nem com o bombeiro, chame a Polícia Militar, 190. Apesar da perspectiva de trabalho deles ser outra, eles vão te ajudar também, te direcionando para o bombeiro ou para quem possa te prestar um resgate de maneira adequada, ok? Outra coisa importante, todo município de referência tem um CEATOX, que é um Centro de Assistência Toxicológica.
Então é bastante comum em plantões no hospital, uma criança ingere algum produto de limpeza, um adulto toma uma dose muito grande de alguma medicação. E para esses casos específicos que envolvem intoxicação, que como você viu no começo da aula é estatisticamente relevante, bastante causas de morte e internação por isso, você precisa ligar diretamente para o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica. Pesquise na sua cidade qual que é a sua referência para o Centro de Assistência Toxicológica e pode ter certeza que ele existe, ok? Pegue esses telefones, anote esses telefones, deixe no lugar visível. Se você não fica em casa o dia inteiro, tem filho pequeno, tem algum idoso em casa, deixa na geladeira para que no momento crítico isso esteja fácil, todo mundo possa observar. Além disso, além desses telefones que você precisa ter, que dá para gravar, são telefones fáceis, mas precisam ser anotados, anote o telefone do seu médico de referência, anote o telefone do hospital da sua cidade, anote todos os telefones que sejam úteis. Pode ser o telefone de alguém da sua família que mora próximo, que pode ajudar a prestar um socorro, pode ser o telefone de um médico de referência, de alguém que você conheça, que seja um profissional da saúde, mas pense bem, sente-se numa cadeira, pense, converse com quem mora com você, com as pessoas do seu trabalho, quem pode ser a referência no momento de emergência. Anote os telefones, se tiver uma criança em casa, o telefone do pediatra, o do médico, talvez de um geriatra, se tiver um idoso em casa. Anote todos os telefones que podem ser úteis numa emergência e deixe guardadinho. O melhor seria se for num lugar visível, na porta da geladeira, ou deixe dentro do seu kit de primeiros socorros, que aí você vai saber exatamente onde está. E numa situação de emergência, num acidente, você vai direto para lá e sabe que ali vai ter, junto com os instrumentos que você vai usar para agir diante daquele agravo, para agir diante do que aconteceu, você sabe que ali também tem os telefones úteis para o acidente. Então, pedindo ajuda, você tem que se manter calmo. Você vê que isso é um item comum, tanto no primeiro atendimento, como para pedir ajuda também. Quando você liga para os profissionais capacitados, para o SAMU ou para o bombeiro, do outro lado da linha, provavelmente vai ter um profissional muito bem treinado para te atender da melhor maneira possível. Então, é importante você manter a calma e passar para ele as informações que ele te solicitar de uma maneira clara, de uma maneira precisa, para que ele possa te orientar da melhor maneira possível. Então, nessa aula foi uma introdução, essa é a nossa primeira aula, então aqui foi muito importante eu trazer para vocês os indicadores, os gráficos da prevalência dos acidentes domésticos, do que você precisa ficar de olho em cada faixa etária, de como isso é relevante e precisa ser foco da nossa atenção, o que você fazer imediatamente após o acidente, que são aqueles 5 passos: manter a calma, pedir ajuda, avaliar o ambiente, saber o que está fazendo e prestar o atendimento adequado para cada situação, que a gente vai discutir nas próximas aulas, e os telefones úteis em caso de emergência. Não deixe isso para depois. Deixe os telefones ajeitadinho, já prepare um lugarzinho. Na próxima aula a gente vai discutir sobre o kit de primeiros socorros e também eu vou falar com vocês a respeito de algumas medicações que você pode montar um kit para uma emergência também, algumas medicações específicas e eu vou te ensinar também como usar essas medicações, a dose adequada, a maneira adequada de você dar essa medicação para um paciente, dependendo da idade e tudo mais, mas já deixe tudo isso organizadinho, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu carro, deixe uma caixinha, tem umas caixinhas bonitinhas de plástico com umas cruzinhas, onde você vai colocar todos os instrumentos que eu vou trazer na próxima aula, do kit de primeiros socorros, junto com todos os telefones úteis e com algumas medicações específicas. Ali vai ser sua caixinha salva-vida. O que você precisar, você sabe que está ali, num lugar prático, num lugar de fácil alcance, para numa situação de emergência, você virar uma chave, instalar, dar um estalo e já ir direto para lá. Porque se numa situação de emergência você começa a correr de um lado para o outro, isso vai prejudicar muito a vítima, que pode ser uma pessoa que você ama. Então, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, que você consiga, que tenha sido importante para você, que você consiga tirar alguma coisa proveitosa de tudo que a gente discutiu aqui. Essa foi a primeira aula, foi uma introdução de estatísticas, de como agir e também de alguns telefones úteis. E na próxima aula a gente vai falar sobre o kit de primeiros socorros, kit de medicação e como usar algumas medicações na sua casa sem risco para você garantir uma assistência adequada e proteger alguma pessoa que esteja vitimizada e até mesmo salvar uma vida.
Eu sou o Dr. Leonardo De Gasperi, eu sou cardiologista, faço parte da TransHelp e foi um prazer estar aqui com você. A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus.